Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Gabriele Rodrigues, sou professora de língua portuguesa e trouxe para vocês um conteúdo muito interessante sobre variação linguística, que a gente vai abordar aqui as variedades de prestígio, a norma padrão. Vamos falar também sobre o preconceito linguístico e, claro, apresentar para vocês os tipos de variação linguística. Esse conteúdo está contido no currículo contínuo, que é proposto pelo Estado, e vocês vão encontrar também em provas de vestibular, no Enem, quem quiser entrar na universidade pública, particular, e mais importante do que tudo isso, para a formação cidadã de vocês. Primeiro, a gente precisa compreender a língua como um fenômeno e que por esse motivo ela se manifesta de diversas formas. Então, a gente compreende que a língua é um fenômeno histórico, político, social e também cultural. Nós vamos discutir com calma cada uma desses aspectos, cada um desses pontos. E aí eu adianto aqui para vocês, por exemplo, que a língua, como um fenômeno histórico, ela se modifica, tem a característica de se modificar com o passar do tempo. Então, a língua que se falava anos atrás, se modificou e hoje não é exatamente a mesma língua, ela já vem com variações. A língua que vai ser falada daqui a uns anos, se a gente fizer uma projeção, não é a mesma que se fala hoje, também vai ter modificações, ok? Quando se pensa na língua como um fenômeno político, sempre se volta para a ideia de que existe acesso à informação e a um conhecimento. Qual é esse conhecimento? É a capacidade de adaptar a sua fala de acordo com contextos diferentes. Então, se você consegue se comunicar com grupos diferentes e ser compreendido por todos, que isso é normalmente aprendido na educação formal, então você possui um poder, você possui uma informação, um conhecimento. E como sempre existe, tem um grupo que está interessado que uma parcela da sociedade não tenha acesso a essa informação, para que sempre tenha um grupo marginalizado, um grupo excluído. Bem, nós temos aqui também a língua como um fenômeno social, e sempre que a gente pensa nessa questão da língua, vamos sempre associar à sociedade. Porque a língua ela entra numa perspectiva socio-interacionista que o falante é quem determina o que vai ser falado, o que entra para o dicionário e o que cai em desuso. Aí a gente tem também algumas novas expressões, por exemplo, como falar meme, entre outras palavras que são vindas desse mundo da rede social, por exemplo, que não se tinha alguns anos atrás. Quando a gente pensa na língua como um fenômeno cultural, a gente também vai estar sempre associando a uma identidade. Então, a forma como você fala vai direcionar para um grupo de pertencimento, de gênero, orientação sexual, de idade, de escolaridade, de região de origem, entre outras questões, tá bem? A gente vai discutir agora uma por uma para tentar entender melhor. E primeiro, a grande pergunta do primeiro aspecto. Por que a língua é um fenômeno histórico? Então, primeiro, a gente vai entender aqui que a língua sofre mudanças com o passar dos tempos. Então, aqui está a chave de por que ser um fenômeno histórico. E a gente vai trabalhar aqui a língua como organismo vivo, ou seja, tendo mudanças históricas, políticas, culturais, o indivíduo mudando, a língua também vai mudar. Então, vamos tratar aqui da língua sempre voltada, no caso nosso, da língua portuguesa, que veio do latim vulgar. E aí eu vou apelar aqui para um conhecimento de história de vocês. Eu acredito que vocês já tenham aprendido isso em história, ou tenham visto em algum filme, ou tenham ouvido em algum momento da vida de vocês, que o latim vulgar era o latim falado pelo povo e principalmente pelos comerciantes. Então, quando a gente pensa nesse latim vulgar, a gente precisa saber por que o povo falava isso, falava essa língua e por que os comerciantes. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e pensar no Império Romano. Vocês devem ter aprendido história que o Império Romano, para se constituir império, ele precisou conquistar muitos povos. E quando ele conquistou esses povos, pessoas de lugares diferentes, falando línguas diferentes, passaram a conviver juntas. E por esse motivo, elas precisavam de uma língua intermediária. Então, quando a gente pensa hoje, por exemplo, qual seria a língua universal?
A gente pensa no inglês, né? Se a gente for para qualquer outro país que a gente precisa se comunicar, a gente usa o inglês, porque ele é como se tivesse... a gente decidiu que é a língua de mediação. É a língua política, é a língua que movimenta a economia, então por isso ela é uma língua importante. Nesse caso, era o latim. Mas veja bem, as pessoas não foram para uma escola aprender a falar o latim clássico, que era o latim do clero, o latim da literatura, o latim das pessoas que possuíam dinheiro e poder. Elas aprenderam no dia a dia, precisando se comunicar com pessoas que falavam línguas muito diferentes. E foi uma língua que foi obrigada, não foi uma língua que a gente decidiu, todo mundo em consenso. Então, os povos dominados eram obrigados a falar latim, porque o Império Romano, os romanos queriam entender o que estava sendo falado, porque não poderia ser feita uma conspiração, nem nada para que pudesse atrapalhar o Império Romano. Mas, como vocês também devem saber, houve a queda do Império Romano. E nesse momento da queda do Império Romano, os povos se separaram geograficamente. O Império Romano deixou de ser um império, então não tinha mais por que os povos estarem ali trabalhando e sendo escravizados e, enfim, dominados, na verdade, pelos romanos. Então, com a queda do Império Romano, os povos se dividiram, se separaram pelo globo e, mesmo falando latim, eles começaram a fazer adaptações nessa língua. Então, o latim vulgar, que era o latim falado pelo povo, que a gente começa a perceber que a língua que importa mesmo é a língua que o povo fala, porque é a língua da comunicação, do comércio, é a que movimenta uma economia, um povo, é a língua que importa. Então, quando a gente pensa aqui na queda do Império Romano, esses povos se separaram, as línguas sofreram modificações e aí a gente vai ter o surgimento de novas línguas, que são as línguas de origem latina, que são o italiano, o francês, o espanhol, o catalão, o galego, o português, o provençal e o romeno. Então, quando vocês pensam nessa questão histórica, percebe como está se relacionando também com uma questão política, porque tudo isso aqui foi um jogo político em que tinha um povo dominante, um povo dominado, uma língua imposta, um processo de aculturação. Então, tudo isso, mesmo sendo histórico, está relacionado a uma questão política e uma questão cultural. Ok, aí aqui nas línguas de origem latina, percebe que todas elas têm semelhanças muito próximas. São línguas parecidas em alguns aspectos. Então, às vezes a gente tem a impressão, quando vai ouvir alguém falando espanhol, por exemplo, que a gente consegue compreender boa parte do que aquela pessoa fala. Ou quando a gente vai estudar francês, consegue perceber que é uma língua não tão difícil assim, porque é muito parecida com o nosso idioma de origem. Correto? Porque são línguas que vieram do mesmo lugar, mas que sofreram variações fonéticas, lexicais, entre outras. E aí a gente vai focar, obviamente, aqui no português, ok? Que nesse momento era o português de Portugal. E o que é interessante é que a gente vai ver o mesmo cenário se repetindo. Por quê? Vocês sabem o que aconteceu aqui em 1500? Vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui. Em 1500... Pronto. Sou muito boa escrevendo aqui. Em 1500, houve o processo de colonização de povos indígenas e a escravização de povos africanos no Brasil. Então, o português de Portugal, que veio do latim vulgar, que veio do latim clássico, foi o idioma também imposto no Brasil, em que tinha vários povos indígenas que falavam diversas línguas indígenas e povos africanos que falavam inúmeras línguas diferentes, porque eram muitos países que foram escravizados, convivendo junto. Então você pensa, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 200 línguas indígenas que são oficiais. E naquela época, por exemplo, eram inúmeras línguas indígenas, era muito maior esse número. Então todo mundo era obrigado a falar o português
Então, foi uma língua imposta. E aí, novamente, essa língua vai sofrer variações, que é o que a gente tem no Brasil, ok? Que é aí que nasce o português brasileiro. Então, o português brasileiro veio desse processo de aculturação, veio de um processo político e também histórico. Então, a gente consegue perceber, tá vendo? Com uma perspectiva histórica, a gente consegue entender de onde veio o nosso português brasileiro. Ok, entendida a questão histórica, vamos discutir por que a língua é um fenômeno político. Primeiro, a gente precisa compreender que existe o falar adequadamente e o falar inadequadamente, que eles estão em situações opostas. Falar adequadamente está associado à capacidade de se adaptar ao contexto de uso, ao contexto de fala. Então, se você está, por exemplo, apresentando um trabalho na escola, você precisa de uma linguagem um pouco mais formal, uma modalidade mais formal. Se você está falando com seus colegas ou com sua família, então você não precisa utilizar essa modalidade formal. Você pode usar suas gírias, as suas expressões e está tudo bem. Agora, a questão de falar inadequadamente, que é uma questão política também, quando você não sabe, você não consegue fazer essas adaptações. Então, por exemplo, você vai falar com a diretora da sua escola ou um reitor da universidade futuramente, você começa a usar muitas gírias e fala, e aí, cara, como é que tá, não sei o quê, e aí fica uma questão inadequada, não é legal. E o contrário também, imagina você chegando na sua casa, falar com a sua mãe e falar dessa forma, entende-se que hoje, sabe, é inadequado, não faz sentido. Então, essa é uma capacidade, ok? É uma questão que a gente aprende na educação formal. A língua também, como um fenômeno político, está associada à questão de conhecimento e poder, porque quem tem conhecimento acaba tendo um poder nas mãos, correto? Então, saber fazer esse uso, mas o mais importante de tudo é a questão do acesso à informação, porque a gente precisa compreender que quem não tem o acesso a essa informação, quem não tem acesso à educação formal, por exemplo, acaba sendo marginalizado pela sociedade e excluído. E daí vem a questão do preconceito linguístico, em que a gente acha engraçado pessoas que, tentando se comunicar de uma maneira formal, cometem desvios da norma padrão. E a gente precisa entender que, na verdade, isso tudo é uma questão política e que por isso não faz sentido e não é legal a gente praticar esse preconceito linguístico. Ok. Vamos agora para a questão social. Porque a língua é um fenômeno social, eu falei sobre a língua ser sócio-interacionista e que isso significa que o falante é quem manda, o falante ele vai decidir o que vai para o dicionário, o que vai cair em desuso, por quê? Tudo que é falado no dia a dia, que é a língua do povo mesmo, que é a língua do comércio, enfim. A língua do dia a dia é o que prevalece. Então você começa a aderir essas palavras para que você consiga se comunicar. A língua social também, porque depende de um contexto. Então, se depende de um contexto, eu estou inserido em uma sociedade que tem diversas facetas, que tem um contexto mais formal, um contexto mais informal. E a partir disso eu vou saber me adaptar. E como eu falei lá no começo, que a língua é um organismo vivo e que assim como a sociedade muda, a língua também muda, ok? E por fim aqui, dessas questões da língua como um fenômeno, porque a língua é um fenômeno cultural. Primeiro, vamos pensar na língua como uma questão de identidade, como eu falei anteriormente. Quando uma pessoa fala, a gente consegue perceber a que grupo ela pertence, ok? Então, quando a pessoa fala obrigado, obrigada, a gente já percebe por aí uma questão de gênero. Quando a pessoa fala, vou colocar um exemplo aqui. Vamos bater um retrato. Então você escuta e fala, nossa, mas a pessoa está falando retrato, eu acho que ela é uma pessoa de uma outra época, ela é um pouquinho mais velha. Que na época dela você falava de uma maneira diferente. Então a gente já percebe aí uma faixa etária. Assim como se você ouvir
é uma pessoa falando sobre meme e termos que é muito comum na internet, você começa a perceber que a faixa etária dela é diferente também. E assim a gente percebe por orientação sexual, por escolaridade e entre outras características. Então você vai pertencer a um grupo e possuir uma identidade. Ok, aí aqui, essa aqui eu acho muito interessante, que é a questão do grupo de origem. Que quando você sai do seu país, por exemplo, falando português, e você chega na Alemanha, em que as pessoas falam outro idioma bem diferente, falam alemão e tem uma cultura diferente, você não se sente pertencente àquele lugar. E se na Alemanha você encontra um grupo de brasileiros, mesmo que no Brasil vocês não sejam do mesmo grupo social, lá é muito possível que vocês vão criar uma relação de pertencimento e vão criar uma relação social de interação, porque vocês falam a mesma língua. Então, gera uma compreensão maior e por isso um pertencimento, que é a questão também voltada para a língua como um fenômeno cultural, porque você pertence a um grupo que fala a língua portuguesa, você pertence a um grupo, por exemplo, que tem um sotaque, que tem expressões específicas. Então, é tudo voltado para a questão da identidade. Tá dando para entender? Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de variação linguística. Então, veja bem, a princípio nós temos aqui 4 tipos de variação linguística. Cada uma tem 2 nomes. Por quê? Um é um nome que a gente compreende logo de cara do que se trata e o outro é o que normalmente cai nas provas. Então, é bom que a gente saiba, mesmo sendo um pouquinho mais complicado, mas com o tempo a gente vai se acostumar. A primeira variação é a histórica, que é também chamada de diacrônica. A gente vai discutir cada uma, que é aquela que se modifica com o passar do tempo. A regional, que é chamada também de diatópica, que é a que vai variar de acordo com a região que você está. A social, que também é chamada de diastrática, que vai variar de acordo com a identidade, o grupo social. E a última, que é a de estilo, que vai variar de acordo com a situação de uso, que a gente chama também de diafásica, tá bom? Vamos conversar agora uma por uma para a gente conhecer. Primeiro, vamos falar sobre a variação histórica, que é também chamada de diacrônica. Eu começo com um exemplo, que é um exemplo de escrita, que antigamente se escrevia farmácia com PH. E atualmente se escreve farmácia com F, e tem um acentozinho. Então a gente já percebe aí uma modificação, uma variação histórica, uma variação que aconteceu por conta de momentos do tempo, né? Que passou o tempo, teve a modificação. Um outro exemplo que é muito conhecido é o vossa mercê, que é tanto na escrita quanto na fala. Antigamente se falava vossa mercê, por conta da rapidez, ficou mais prático falar vós mercê. E hoje ficou muito mais prático ainda falar você. Ainda existe mais uma variação em que a gente fala tu. Então, essas aqui são exemplos de variações de acordo com a história, em que passou o tempo e essas modificações foram feitas, ok? Tem a variação regional também, né, que é a diatópica, e existe vários tipos de variações regionais. Uma é quando a gente tem um mesmo substantivo, um mesmo objeto, e que se você for para lugares diferentes do Brasil, por exemplo, em estados diferentes, ele vai ter nomes diferentes. Então, abacaxi pode ser também chamado de ananás. Então, dependendo de onde você esteja, se você pedir um abacaxi para o senhor da feira, é bem possível que ele não entenda o que você quer, mas se você falar ananás, ele vai te compreender. Assim como mandioca, que também é chamado de aipim, e também pode ser chamado de macaxeira, dependendo do lugar onde você está. E aqui um outro exemplo de uma variação, que é o que a gente chama de sotaque, é uma variação fonética. Então, aqui na região norte é muito comum as pessoas falarem chiando, a gente fala arroz, né? Mas se você for para algumas regiões do Nordeste, lá eles falam arroz. Não tem tanto isso que a gente chama de chiado. É possível que você vá em algum lugar e escute alguém falando porta,
mas se você for para outra região, eles vão falar porta. Então, o sotaque, as variações fonéticas também são exemplo de variação regional. E também tem a variação de entonação. As pessoas costumam, quando a gente pensa numa perspectiva de país, falar que o brasileiro tem o costume de falar cantando. Quem não sabe falar português escuta o brasileiro falando, escuta a gente falando como se estivesse cantando. Então, é um exemplo de variação também a entonação. A variação social, que também é chamada de diastrática, é aquela da identidade. Então, veja bem, uma pessoa ela vai falar diferente de acordo com o seu gênero, com a idade, com a escolaridade, e aqui é muito importante porque aqui está contido muito preconceito linguístico, porque uma pessoa que tem baixa escolaridade, ela tende a falar e a escrever de uma maneira específica, e as pessoas que têm um outro nível mais alto de escolaridade tendem a praticar preconceito linguístico com esse grupo social. Mas depois da aula de hoje a gente começa a perceber que isso não faz sentido porque tudo tem uma explicação histórica e política. Então a gente precisa lutar contra esse preconceito. Eu coloquei bairro porque eu acho muito interessante também essa variação social de acordo com os bairros, porque para cada lugar que você vem, existem gírias diferentes, expressões diferentes, e a partir disso a gente consegue perceber mais ou menos de onde a pessoa é. E esse exemplo aqui, que caiu no Enem, se eu não me engano, faz uns 2 anos, que é o Bajubá ou o Pajubá, que é a língua dos LGBTQI+, acho que é assim que fala, e que eles têm palavras também específicas para alguns substantivos. Por exemplo, para falar sobre dinheiro, se fala aqué, entre outros termos, outras palavras. E aqui a gente consegue, quando uma pessoa fala nesse dialeto aqui, a gente consegue perceber também uma identidade, um grupo, um pertencimento. Ok? A variação de estilo, que ela vai mudar de acordo com a situação de uso, a gente também chama de diafásica. Ela vai depender do contexto. Se você precisa optar por uma linguagem formal, ou você pode utilizar e deve utilizar a linguagem informal. Se você vai optar pela língua culta ou a coloquial, assim mesmo como a padrão e a não padrão. Veja que aqui é uma questão também, pode ser uma questão de escolha e uma questão de identidade. Então, se você tem conhecimento da língua portuguesa e você sabe sobre a variação da língua portuguesa, você entende que existem alguns momentos que você precisa utilizar a modalidade formal da língua portuguesa. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai apresentar um trabalho na sua escola, você vai falar com o reitor da sua universidade, você vai adotar aqui a modalidade formal para ser compreendido. Então, veja bem, o que acontece aqui, muitas vezes você vai defender a sua ideia, você vai argumentar, e por escrever ou falar de uma maneira informal, o seu ponto de vista, o seu argumento não é levado em consideração, não é levado tão a sério, não é tão respeitado assim. Então, a gente percebe também uma questão política aqui. E você também não pode chegar num lugar informal falando a modalidade formal, porque as pessoas vão achar que você está sendo metido, que você está se achando, e também não é legal, não faz sentido. E aí nós temos essas outras, que é a culta e a coloquial, a não padrão e não padrão, e é importante que a gente saiba quando utilizar cada uma delas. E, por fim, eu coloquei aqui meu contato de telefone, o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta do conteúdo. Eu elaborei uma atividade para vocês sobre variação linguística e eu espero que vocês consigam fazer com calma e que vocês tenham entendido muito bem o conteúdo da aula de hoje. É isso, boa tarde.